Muito boa tarde a você que me acompanha, boa noite, na verdade, né? Nesse finalzinho de domingo, você está conosco, como sempre, o material dessa aula e toda essa aula vai ficar liberado, disponibilizado para você gratuitamente. O material, só clicar aqui no link que está na descrição, você vai poder chegar e baixar o seu material gratuitamente, assim como a das aulas anteriores também vai estar lá, beleza? Lembrando que hoje, gente, é o último dia para você fazer as suas inscrições, tanto na Guarda Municipal quanto dos outros cargos, assistente administrativo, motorista, enfermeiro, enfim, entre esses vários outros. Hoje é o último dia e amanhã é o último dia para você fazer o pagamento, tá? Dependendo do cargo aí vai ser entre 80 e 100 reais. Só que do nosso, que é a Guarda Municipal, 80 reais. Não se esquece. Muita gente faz a inscrição e acaba se esquecendo de pagar. Gente, não vai valer nada o seu esforço. Se você fizer a sua inscrição, esquecer de pagar, você estudou esse mês inteiro, chega no dia, e aí, cadê? Não tem como fazer a prova, beleza? Então, bora lá para as questões. Já dando um adendo inicial aqui, a Banco Unifil ela não tem muito padrão de como fazer as questões de conhecimento geral, tá? Tem questão que ela pergunta sobre as cidades, tem questão que ela pergunta sobre órgão do governo, tem questão que ela pergunta sobre os ministérios do governo, tem questão que ela pergunta sobre finalista de uma competição de futebol, entendeu? Então não estranhe, todas as questões que nós mostramos para você aqui foram retiradas de provas atuais da Banco Unifil, tá? Então bora lá. Algumas estão adaptadas para que você possa entender melhor, mas em sua grande maioria é o que estava na prova, beleza? Então bora lá. Questão número 1. Qual a cor predominante da bandeira da cidade de Fazenda Rio Grande? Esse aqui é uma típica questão deles. Eles sempre perguntam alguma coisa da cor da bandeira, alguma coisa relacionada a ruas da cidade, pontos turísticos, pontos principais, tá? Se você dá uma olhadinha, eles têm eles pendem um pouco para esse lado, o que é uma coisa boa se você é morador da cidade ou se você conhece a cidade. E é uma coisa se ficar alerta, se você não sabe nada sobre a cidade, então fica alerta e estuda sobre algumas coisinhas, alguns pontos turísticos, algumas cidades que ajudaram no desenvolvimento, algumas ruas muito importantes, entendeu? Então fica nisso aí. Qual a cor predominante na bandeira da Fazenda Rio Grande? Felipe, eu não sei qual que é a bandeira da Fazenda Rio Grande. Daqui a pouquinho eu mostro para vocês. Mas se você não sabe, já é uma grande oportunidade para você aprender. Dá uma olhadinha lá, tá? Não fica de fora disso aí, porque isso aí pode cair na sua questão. Imagina você ficar de fora da sua vaga por uma questão besta como essa. Qual que é a cor predominante da bandeira Fazenda Rio Grande? Entendeu? Então, é muito complicado, tá? E aqui já ficou marcado, já desde lambuja para vocês, é a cor azul, tá? Não vou fazer muito rodeio nessa questão aqui, não. A cor azul. Felipe, mas não tem branco na bandeira? Ó, aqui só tem o azul entre as opções. Se tivesse o branco aqui, poderia até dar algum tipo de recurso. Mas como só tem o azul, é o azul. Ah, mas eu não sei como é a cor da bandeira. Calma aí que eu vou mostrar para vocês agora. Como é a bandeira. Olha aqui, ó. Tá vendo aqui, ó, que ela tem, em sua grande maioria aqui, o azul e também o branco. Então, se aqui nas opções tivesse azul e branco, muito provavelmente poderia dar algum tipo de recurso, mas como só tem a opção azul aqui, você marca azul. E se tivesse só branco, você marcaria a branco, beleza? A opção branco. Fechou? Então bora para a próxima. Unifil 2021. Em qual ano e qual país será realizada a próxima Copa do Mundo? Lembrando que essa questão foi feita em 2021, ou seja, então ele está falando aqui sobre a Copa de 2022. A Copa de 2022, como muitos sabem, ou se você não sabe, está sabendo agora, ela foi realizada no Catar. E cara, a Unifil, olha só, a Unifil colocou entre as questões aqui a Argentina. Caso caia, o que eu não duvido que pode acontecer, a Argentina foi a campeã, tá? O Messi sendo considerado aí o melhor jogador da Copa. Da Copa e depois do mundo, é verdade, tá? Então foi em 2022 e ela foi realizada no Catar, fechou? Essa aqui, ó, caso você queira saber, essa dos Estados Unidos aqui, ela vai acontecer em 2026, tá? Ela é recente, mas ela tá muito no futuro, então eu acho que não... Pode ser que caia? Pode, mas talvez não, beleza? Então bora. Unifil 2021 também, se não me engano. O coronavírus Covid-19 causou transtornos em todo o mundo. Medidas drásticas foram tomadas por vários países a fim de frear o avanço do vírus e evitar mais mortes. Qual foi o primeiro país a constatar este novo vírus? Tá? Aqui eles têm a primeira opção. Estados Unidos, que aqui você pode riscar, não tem nada a ver isso aqui.
não é um vírus americano, estadunidense, na verdade. Espanha, esse aqui você também pode marcar. Na verdade, assim, ó, se aqui estivesse escrito Itália, eu até aceitaria você ficar um pouquinho confuso. Por quê? Porque aqui já vou entregar para vocês, ó. O país que foi descoberto, digamos assim, não que você, eu acho que vocês não saibam, né? Eu acho que vocês sabem. É a China, tá? Mas se aqui aparecesse Itália também, eu até te daria o direito da dúvida, porque a Itália, se não me engano, foi o segundo país a descobrir ou a ter constatação de coronavírus. Beleza? Então bora. Unifil 2020, essa aqui. Assinale a alternativa que preenche corretamente a lacuna. A Agência Nacional é uma autarquia federal brasileira responsável pela regulação, tá, das atividades de exploração da infraestrutura ferroviária e rodoviária federal e de prestação de serviços de transporte terrestre. Qual agência é essa que a gente está falando? Se você chega diante de uma questão dessa e você não sabe do que se trata, você pode tentar por eliminação. Pô, não consegui nada por eliminação. Você tenta o que mais se assemelha com a realidade. Ah, também não consegui. Você tenta encaixar a questão das siglas, tá? Nessa aqui, eu vou ensinar de uma forma para vocês que talvez vocês não conheçam, mas talvez algumas pessoas já saibam como funciona. Você pode ir por eliminação, tá? Vamos começar aqui por baixo. ABIN, Agência Brasileira de Infraestrutura. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Pô, meu mouse tá... Canetinha, funciona. Pronto. Agência Brasileira de Infraestrutura. Não, a ABIN significa Agência Brasileira de Inteligência. A ABIN é um órgão, eles são um patamar acima ainda da Polícia Federal, tá? Eles são de inteligência, não tem nada a ver. Então isso aqui você já pode riscar aqui, não tem nada a ver. Agência Nacional e Interestadual de Transportes. Opa, o nacional já anula o interestadual. Como que uma agência nacional, ou seja, abrange o país inteiro e ela é interestadual? Entendeu? E, tipo, não tem muito nexo. Então isso aqui também você já pode arrancar fora, tá? Agência Nacional e Interestadual. Aí você ficaria aqui, ó. Agência Nacional de Transportes Rodoviários. Tá, mas aqui ele está falando sobre infraestrutura ferroviária e rodoviária, ou seja, não se limita a apenas rodoviários, porque rodoviário é a rodovia, é a estrada, é a BR, que é onde muitos conhecem, é a PR, é a MS, é a SP, enfim, tá? São aquelas BRs que a gente chama, as BRs são interestaduais, que atravessam muitas vezes o perímetro nacional inteiro, as SPs, as MS, as PR, essas aí são rodovias estaduais, que rodam ali dentro do estado, entendeu? Então, o que ele está dizendo aqui é o transporte rodoviário. Não tem nada a ver. E aqui ele fala sobre infraestrutura ferroviária e rodoviária. E aqui ele está simplesmente restringindo a rodoviário. Então, também você pode arrancar. Tá vendo como a gente conseguiu, querendo ou não, fazer por eliminação? E o que sobrou pra gente é a resposta correta. Essa aqui, ó. Vou fazer com vocês, cara. Essa aqui, ó. Agência Nacional de Transporte Terrestre. A ANTT, tá? Tanto é que a maioria dos caminhões de empresas, eles têm que ter um adesivo que fica bem na porta, assim, regulamentado, regularizado e tal. ANTT. Opa, desculpa. Fechou? Então bora para a próxima. 5. Unifil. Devido à disseminação do novo coronavírus por vários continentes e transmissão ativa entre as pessoas, a Organização Mundial da Saúde, OMS, classificou essa disseminação, essa situação tal, como uma letra A, epidemia. Aqui você pode até se confundir, então vamos deixar para depois. Endemia, não é uma endemia. Uma crise, também não é uma crise. Vamos dizer que você ficou entre pandemia, que é a nossa resposta, e epidemia. Você vai lembrar de o seguinte: pandemia, ele é em um contexto mais geral. Ele é um contexto, digamos assim, vamos colocar que a pandemia ela pode ser considerada pandemia num contexto continental, tá? Se fosse só um continente americano, já seria uma pandemia. Se fosse só um continente europeu, já seria também uma pandemia. Se fosse só o continente asiático, também.
tá? A epidemia, ela é algo, é como se fosse um surto de uma doença, de um vírus, algo assim, só que ela é algo menor, tá? Ela é menos pior? Não, cara. Esse tipo de doença, esses vírus tal, são horríveis, causam catástrofes e trazem muitas percas, na verdade, na nossa vida. Mas o que eu estou dizendo para vocês é que a epidemia, ela é de certa forma, de maneira em menor escala, tá? E a pandemia, ela é mundial, ela é o globo, entendeu? Então imagina que o globo terrestre e tal, e aí a pandemia é como se fosse mundial, continental, intercontinental, alguma coisa assim, tá? Ou até mesmo o mundo inteiro, como foi o que aconteceu. A epidemia é como se desse só dentro do Brasil. Ah, aconteceu só dentro do Brasil aqui. É uma epidemia, um surto de dengue, tá? Um surto de ebola, alguma coisa assim, tá? Fechou? Então bora para a próxima. Aqui, a resposta certa aqui é pandemia, tá? O que representa a cor azul na bandeira da fazenda Rio Grande? Tá? Ó, aqui ele tava falando, cadê? Qual a cor predominante? É isso aí, qual a cor predominante? E agora ele pergunta o que representa essa cor. Tá? Esse tipo de questão pode aparecer na nossa prova de alguma outra forma, por exemplo, assim, o que representam as cores? As cores, o que representa a frase que está no brasão, por exemplo, assim, o que representa o brasão de armas da cidade? Por exemplo, o que eu posso dizer para vocês? É, qual o fato histórico, por exemplo, assim, do prédio da prefeitura? Alguma coisa assim, nesse sentido. Ah, qual que é o nome do fundador da cidade Fazenda Rio Grande? Esse tipo de questão pode aparecer na nossa prova. É muito comum que esse tipo de questão apareça na nossa prova, porque essa parte aqui, como eles não têm um material, uma matéria muito bem definida, uma direção bem definida, eles podem é muito aberto, pode ser perguntado o que quiser ser perguntado, pode ser perguntado aqui, tá? Isso mesmo. Pode perguntar quantos anos tem a cidade, pode perguntar o dia do aniversário da cidade. É considerado atualidade tudo que aconteceu, salvo engano, de 2020 para cá. Ou seja, quando a Rainha Elizabeth morreu, qual o dia da morte do Pelé, por exemplo, assim, algo assim, entendeu? Então pode ser perguntado? Pode, pô. Por quê? Porque são coisas, a questão do Pelé e da Rainha Elizabeth, são coisas que aconteceram que tiveram repercussão mundial, ou seja, são muito poucas pessoas que não tiveram acesso a essa informação. Pode aparecer? Pode. Ah, onde foi velado o corpo da rainha e coloca a cidade? Pode acontecer? Pode colocar lá. Eles podem pedir esse tipo de questão, entendeu? Então a gente tem que se preparar aí no ramo de atualidades realmente, tá? O que representa a cor azul na bandeira da Fazenda Rio Grande? Pô, eu nunca vi a bandeira da Fazenda Rio Grande. Eu até deixei ali em cima, mas acabei tirando. Deixa eu colocar novamente para vocês. Aqui, ó. O que representa esse azul aqui e esse azul, tá? Esse azul aqui no meio aqui. Que representa esses azuis. O que representa cortesia e respeito? Esse tipo de questão aqui, ele é muito... ela é muito tendenciosa. Quer ver? Ó, vou mostrar pra vocês agora. Por que ela é muito tendenciosa? Porque aí aparece pra você aqui, ó. O que representa a cor azul? Aí você vê aqui, ó, fluidez de um rio em movimento. Aí você vê aqui, justiça e lealdade, sabedoria dos anciãos, cortesia e respeito. Cara, o que você marca aqui? Então, esse tipo de questão não dá para você fazer por eliminação. Esse tipo de questão você não tem como fazer quando mamãe mandou. E não é muito indicado você fazer no chute. Então, o que você vai fazer? Você tem que simplesmente saber essas informações. Ah, Felipe, mas como que eu vou conseguir prever? Se você colar com a gente aqui no Confess, se você continuar com a gente vai tentar prever, a gente vai tentar fazer essa previsibilidade de todas as possíveis questões. A gente vai acertar todas? Não, claro que não. Mas no mínimo aí, eu digo para você que a gente pode acontecer de estudar junto aí 50, 60% das questões que vão cair, tá? A gente vai poder estar trabalhando junto nisso aí, ou pelo menos nos assuntos. Ah, não foi a questão específica, mas pelo menos os assuntos a gente bateu de forma geral, de forma mais específica, tá? Então tá bom. Aqui eu não tenho muito o que fazer, não tenho muito o que ficar dando um rodeio, ficar dando volta. A cor azul representa justiça e lealdade, tá? Cortesia e respeito é um dos lemas, na verdade, das guardas municipais. Sabedoria dos anciãos, do tipo,
a gente colocou, acho que foi colocado só para poder confundir alguma coisa assim. E a fluidez de um rio em movimento é a cor branca, tá? Essa aqui, ó, é a cor azul. E a cor branca na bandeira, bem ao centro, significa a fluidez de um rio em movimento, é a dinâmica de uma cidade, alguma coisa assim. Tá? Fui dar uma olhadinha para poder trazer com certeza para vocês o que seria. Fechou? Então bora para a próxima. Como eu disse, esse tipo de coisa, esse tipo de questão não tem nem como você chutar ou você querer fazer algum tipo de eliminação, porque é muito complicado, muito complexo, tá? Agora vamos chegar aqui na parte em que a maioria dos meninos gostam, né, da gurizada e vai gostar. Pelo menos duas questões eles levam de conhecimento geral. A parte da Copa e a parte de futebol. Felipe, essas questões caem na prova? Sim, caem. Essas questões foram retiradas das provas da Unifil, tá, gente? A gente não bolou nenhuma da nossa cabeça. Teve duas que a gente adaptou para ficar melhor entendido. Mas, porém, contudo, todavia, essas questões são de provas Unifil, tá? Beleza? Então, bora lá. Qual dos times de futebol profissional não é do estado do Paraná? Operário Futebol Clube? Não. O Operário, ele é de Ponta Grossa. Salvo engano, é de Ponta Grossa. Então ele é do Paraná. Avaí Futebol Clube. Aí você já. Aqui você já matou a questão, tá? O Avaí Futebol Clube é de Santa Catarina. Não sei que cidade, eu sei que é do estado de Santa Catarina. Curitiba, o Coxa é de Curitiba mesmo. E o Grêmio Maringá é de Maringá. Fechou? Então a nossa questão ficou aqui, ó. Não, essa questão aqui essa questão aqui dá para vocês tentarem fazer por eliminação, você ficaria entre duas mesmo, o Grêmio, ou o Grêmio não, o Operário e o Avaí, tá? O Grêmio Maringá, acho que não, se você não ficaria em dúvida porque tem o nome de Maringá, tá? Mas a parte do Operário aqui, porque basicamente todo estado tem um time chamado Operário, então aí já poderia trazer algum tipo de dúvida, tá? Mas a resposta certa é esse aqui, ó, Avaí Futebol Clube, que é de Santa Catarina. Fechou? Então bora para a próxima. Aconteceu em 2020 a primeira edição marca a prova, tá? Essa prova aqui. Aconteceu em 2020 a primeira edição da prova tal, que se trata de uma prova aplicada para estudantes de toda a rede estadual e algumas redes municipais de ensino. O objetivo da avaliação é oferecer subsídios às escolas sobre como os alunos estão aprendendo conteúdos considerados essenciais para a trajetória escolar, apontando quais são os conteúdos em que há maior dificuldade. Assinale a alternativa que preenche corretamente a lacuna, tá? A gente vai começar daqui de cima. Isso aqui já demanda de você um conhecimento que você precisa ter aí com você. Por quê? Porque a Prova Brasil ela é bem conhecida já, tanto como o Enem. Tá? Então esses dois aqui, você sabe que eles não são de agora, você já pode passar o risco aqui neles. Por quê? Porque aqui está falando, ó, aconteceu em 2020 a primeira edição. A primeira edição da Prova Brasil, salvo engano, foi em foi antes de 2008, acredito que seja em 2008, 2007. Posso trazer certinho a data para vocês, mas acredito que foi antes disso. O Enem também foi lá em 2000, tá? Então a gente fica entre essas duas aqui, a Prova Paraná e a Avaliação Nacional. A Avaliação Nacional é um programa do governo, tá? Ele não é bem uma prova. Funciona como prova? Sim, mas é uma avaliação, é um programa do governo aí, também com basicamente todos esses... com todos... tendo em vista tudo isso aqui que foi apresentado, tá? Mas essa avaliação nacional é tipo que um programa nacional, um programa do governo, tá? Tipo um programa social, algo assim. A prova de que ele se trata aqui é essa Prova Paraná, tá? Ela é realizada no estado do Paraná e ela abrange as escolas estaduais do Paraná e as escolas municipais das cidades. Para quê? Para que essas cidades, essa Prova Paraná ela meio que regula quanto de o incentivo e quando de subsídio vai chegar para essas escolas para que eles possam melhorar
os seus desempenhos com os alunos e também possam melhorar suas infraestruturas, melhorar o ensino, melhorar a qualidade para os professores, a qualidade do material para os alunos também, tá? Então, bora para a próxima. Coronavírus é uma família de vírus que causa infecções respiratórias. O novo agente do coronavírus foi descoberto em 31 de dezembro de 2019, após caso registrado na China. Qual o nome escolhido pela Organização Mundial da Saúde, OMS, para a doença causada pelo novo coronavírus? Só quero trazer para vocês aqui, ó, se vocês olharem aqui, o novo agente coronavírus foi descoberto em 31 de 12 de 2019, após casos registrados na China, ele foi descoberto, certo? Então, essa prova aqui, ela é a mesma dessa aqui, ó, dessa questão aqui. Tá? Ela é a mesma. Essas duas questões sobre coronavírus estavam na mesma. Então, muitas vezes, se você não sabe uma questão, você pode terminar de ler a sua prova. Pula ela, termina de ler a sua prova e vai para a próxima questão. Porque aquela questão lá, salvo engano, a 9, aquela questão 9, ela respondeu a 3. Porque aqui, ó, qual foi o primeiro país a constatar esse novo vírus? E aqui na 9 ele está dizendo, ele foi descoberto após caso na China, entendeu? Então, se você tiver essa malícia, se você tiver essa malícia mesmo, sabe? De você olhar assim na prova, você bater o olho na prova e você saber que pode ser, na verdade, que tenha algum tipo de resposta incluso na própria prova, muitas vezes a sua resolução de questão ela vai ser mais rápida, o seu aproveitamento na prova pode ser melhor também. Isso pode ser bom, benéfico, ou também pode ser ruim, caso às vezes você responda algo com muita certeza e durante a prova você encontra algum assunto relacionado ali que diz algo totalmente contrário, totalmente diferente. Mas, na maioria das vezes, dá muito certo, tá? Aí vai de você saber dosar esse nível de informação que você está recebendo da própria prova. Para a doença causada pelo novo coronavírus, que começou a disseminar na China, qual foi o nome escolhido pela OMS? Aqui, ó, Corona-19. Não é Corona-19. Tá? Corona-19. Não é Corona-19. Cara, olha. Não é Corona-19, esquece. Corona 20. Corona 2020. Corona 2020. Também não é. Covid-vírus. Não é. Covid é uma coisa e coronavírus é outra. São, na verdade, nomenclaturas diferentes, tá? É a mesma coisa, só que coronavírus é um nome, Covid é outro. Tá? Vamos subir ali em cima porque a gente já vai matar essa questão e você vai entender do que eu tô falando. Aqui ele fala assim, ó, o coronavírus Covid-19. Ele já está respondendo aqui para você, ó, o coronavírus é uma família de vírus. Qual que é o nome que foi escolhido pela organização? Aqui, ó, coronavírus, Covid-19, ó. Uma questão acabou respondendo a outra, entendeu? Então, se você tiver essa malícia, se você tiver esse start de muitas vezes procurar na prova, se você não sabe alguma informação, às vezes pode estar respondendo na própria prova. Você pode perceber que aqui a questão que a 3 queria saber era onde que ele foi descoberto. A 9 respondeu, na China. E aí o que a 9 queria saber, que era qual o nome escolhido, a 3 respondeu, que era Covid-19. Entendeu? Então você pode muitas vezes fazer essa dinâmica dentro da sua própria prova. Tá? Então, bora para a última de hoje. Daqui a pouquinho você vai dar uma descansada, que amanhã a gente tem que continuar cumprindo o nosso desafio GM 30 dias. Se você ainda não está participando, participe. A gente está deixando a gente está postando todos os dias nos nossos stories do Instagram vídeos, tá? Sobre o nosso dia a dia, como está sendo pra gente fazer esse desafio junto com vocês. Instagram, Telegram, TikTok e o YouTube Shorts. Acompanhe sempre, que vai ter muita coisa, tem muito material e tem muita resolução de questão bem pontual. Eu tive dúvida na questão 3, por exemplo. Eu não vou fazer uma outra aula só respondendo a questão 3. Eu faço um Shorts respondendo para você novamente a questão 3 e mostrando uma nova forma, uma nova visão de você poder responder aquela questão. Fechou? Então dá uma força pra gente lá, se inscreve no nosso canal, deixa o seu like, compartilha se você puder também esse vídeo para aquele seu amigo que você quer levar junto com você, para vocês servirem de irmãos de farda lá em Fazenda Rio Grande. Fechou? Então bora para 10 e a última de hoje. Dentre as alternativas abaixo, qual o nome não ocupou não? Ó, você precisa se ligar nisso aqui, ó. Muita gente perde questão porque não lê isso aqui, ó. Você não lê a negativa da questão.
você não lê na afirmativa da questão. Qual nome não ocupou o cargo de ministro da Saúde no governo de Jair Bolsonaro? Sabe por quê? Porque às vezes você tá aqui, ó, você tá lá no sanhaço, lá falta 15 minutos para terminar a prova, você tá lá, dentre as alternativas abaixo, qual que é o nome do ministro da Saúde de Bolsonaro? Aí você vai lá e marca aqui, ó, Mandetta. Por quê? Porque é o que ficou mais conhecido. Mandetta. Pô, você perdeu a questão, cara, porque você simplesmente não leu. Entendeu? Se você tivesse lido com atenção, você tinha conseguido fazer a sua questão de maneira mais eficiente. Dentre as alternativas, qual não ocupou o cargo de ministro da Saúde? Ó, o Mandetta você já sabe que ocupou, ele ficou até o mais famoso. O mais famoso ministro da Saúde dele, do Bolsonaro, foi o Mandetta. Não sei porquê, também não quero citar motivos aqui. Enfim, o general Pazuello, pô, a gente lembra dele. Pode ser que ele foi um cara que ficou como ministro da Saúde sem ser médico. Então, claro que ficou conhecido, o Pazuello. E depois, por último, veio o Dr. Nelson e assumiu, tá? E fechando assim o mandato do governo Bolsonaro. E esse cara aqui no meio aqui, ó, Hamilton Mourão, não, Hamilton Mourão, é brasileiro, tá? Hamilton Mourão. Hamilton Mourão era o vice dele. Se era o vice, ele não podia ser o ministro da Saúde e essa aqui é a sua resposta. Fechou? Aqui embaixo vai estar o gabarito para vocês no material que foi disponibilizado lá no Telegram. Beleza? Um grande abraço a todos. Continuem estudando. A gente segue dando continuidade no nosso desafio 30 dias da Guarda Municipal. Eu vou fazer novamente o convite para você, tá? Esteja conosco, faça parte do nosso desafio GM 30 dias. É totalmente gratuito, tá? Tá pronto aqui. Você só vai baixar aí no seu celular, no seu tablet, no seu computador. Se você quiser imprimir, ele tá no jeito para você imprimir também, tá no tamanho A4. E também, juntamente com ele, baixe o nosso ciclo de estudos. Ó. É um estudo cíclico, para você estudar por ciclos. Toda vez que você fecha o ciclo, você inicia um novo assunto. Ué, Felipe, mas como que funciona? Funciona assim, você está no português, você estudou 2 horas hoje de português, e aí você vai para o raciocínio. Estudei 2 horas de raciocínio, vou para informática. Consegui bater minha 1 hora, vou para informática. Ah, mas estudar é simplesmente ficar na frente do computador assistindo aula? Não. Ah, estudar é simplesmente ficar lendo PDF? Não. Estudar é só fazer questão? Não. O que é estudar então? É você fazer tudo isso. É você pegar a melhor forma que você tem de aprendizado, seja escrevendo, seja assistindo aula. E a melhor forma, uma das melhores formas que mais funciona para a maioria dos concurseiros é fazendo questão. Porque é quando você está treinando o que você vai fazer na prova que você consegue desempenhar melhor. Por exemplo, assim, na sua corrida do TAF, você só vai conseguir fazer a sua corrida se você treinar a corrida antes. Então, as questões da sua prova, você só vai conseguir resolvê-las se você fizer questão antes. Se você entender como que a banca pede, como que a banca funciona no sistema de questões. Beleza? Você pode fazer um resumo, você pode ler o seu PDF fazendo as anotações, as marcações, você pode assistir às nossas aulas, você pode fazer também as questões como a gente disse. E aqui em cima tem uma sugestão de tempo de estudo para você poder bater as suas questões, para você poder bater as suas matérias, beleza? Ah, e como que funciona o ciclo? Funciona da seguinte maneira. Vamos colocar que você estuda 2 horas por dia na segunda, você não tem tempo de estudar mais, você trabalha, você tem família, você tem seus afazeres, então você vai tirar 2 horinhas para estudar português. Na terça-feira você ficou até mais tarde no trabalho, você não consegue estudar, e a sua terça-feira era para raciocínio. Você só conseguiu estudar na quarta. Aí na quarta-feira você vai para informática, que é o próximo assunto, negativa, que é um ciclo, você tem que fechar o círculo, tá? Então na quarta-feira você vai estudar raciocínio. Você não vai estudar a próxima matéria sem ter estudado raciocínio. Você não vai estudar conhecimento específico sem ter estudado informática. Ah, mas eu tô bem de informática, então resolve umas questões. Você tá bem de informática? Tô, então resolve lá 15, 20, 25 questões de informática. Pô, eu tô muito bem, então pula para a próxima. Ah, eu estou muito bem, então o tempo que você sobrou aqui de informática, você joga para conhecimento específico. Não, eu estou muito bem nas de direito, estou muito bem em específico. Então joga o tempo que você está sobrando, o tempo que você não está aproveitando, na verdade, da matéria que você está muito bem, joga para que você tenha mais dificuldade, para que você possa fazer uma prova, uma excelente prova, e que você venha ser efetivo na hora das resoluções de questão. Fechou? Então é isso que a gente tinha para hoje. Um grande abraço a todos vocês. Até amanhã ao meio-dia a gente se vê por aqui. Fechou? Com fé, você passa.